semestral, livro 3, aula 1. Pessoal, a matéria que mais cai em vestibulares, considerando qualquer universidade, de uma maneira assim, geral, a matéria que mais cai é ecologia. Tem um porquê? Claro que tem, pessoal. O nosso planeta está sendo completamente destruído. Ah, mas quem faria uma malvadeza dessas aí, Flávio? É uma espécie que vocês conhecem bem. Cientificamente a gente chama de Homo sapiens. É a espécie que nós pertencemos. Nós, humanos, estamos destruindo o nosso planeta. Pois é. Se tem alguma maneira de nós revertermos isso, me parece muito difícil, mas nós podemos retardar um pouquinho a destruição do nosso planeta. Aprendendo o quê? Aprendendo ecologia. Esse é um dos motivos que a ecologia está sempre nos vestibulares. Então, mas o que é essa tal de ecologia? Bom, a ecologia, pessoal, ela começou com aquele alemãozinho ali, ó, chamado Haeckel. Nem ele queria inventar a ecologia. Ele apenas queria estudar como é que um ser vivo vive em um determinado ambiente. E daí ele pegou oikos, que quer dizer lar, morada, e começou a ecologia assim. Ecologia é estudo da morada dos seres vivos. Só que no momento que ele deu essa definição, ele disse, mas não existe nenhuma possibilidade de um ser viver isoladamente. Ele sempre depende de outros seres vivos. Então eu não posso estudar a morada de um ser vivo sozinho. Eu tenho que estudar a morada do ser vivo e aqueles que estão compartilhando o mundo com ele. E aí mudou um pouquinho o conceito e ficou assim, ó, ecologia é a parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos, de um com o outro, ou de uns com os outros, e desses seres vivos com o ambiente. E aí o Haeckel considerou todos os níveis de complexidade. Começa pela célula, que é a unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. Quem estuda? Citologia. Aí quando nós agrupamos células, nós temos um tecido. Quem estuda? A histologia. Histologia estuda os tecidos. Tecidos, grupamento de células, têm a mesma forma e a mesma função. Aí os tecidos agrupados formam os órgãos. Se nós agruparmos os órgãos, nós temos os organismos. Até aí, pessoal, não teve ecologia. Agora, quando dois ou mais organismos de uma mesma espécie se relacionam, aí nós temos uma população. Aí começou a ecologia. Quando nós temos várias populações, aí nós estamos diante de uma comunidade, um conjunto de populações. Quando nós juntamos essa comunidade com o ambiente, nós estamos diante de um ecossistema. E quando nós juntarmos todos os ecossistemas do nosso planeta, teremos a biosfera. Então, isso é a ecologia. É a parte da biologia que estuda os seres vivos, as suas relações e as relações entre os seres vivos e o ambiente. Um detalhe, ó, o conjunto de populações é comunidade, só que a comunidade também pode receber a denominação biocenose. Então, biocenose seria um outro nome para a gente dar para a comunidade. Pessoal, então, biosfera é o conjunto de ecossistemas terrestres. A pergunta que se faz, às vezes, é a seguinte: quem é maior, a biosfera ou o planeta Terra? Ah, mas me parece que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Veja bem, ó. Biosfera é um conjunto de ecossistemas. O ecossistema pressupõe seres vivos mantendo relações com seres não vivos. Então, só é biosfera aonde existir seres vivos. Tá, mas em toda a Terra tem seres vivos. Não, pessoal. Vamos imaginar que nós temos assim, ó, o nível dos mares.
acima do nível dos mares, tem vida. A pergunta é, até que altitude existe, teoricamente, condições de vida? Nós calculamos em torno de uns 10 quilômetros, 10 mil metros. Só que, para dentro, para o mar, também tem seres vivos. Mas até que profundidade tem vida? Esses dias eu estava assistindo um documentário que o James Cameron, é o que fez ele fez vários filmes. E ele construiu um submarino, e nesse submarino ele foi até o fundo do mar. Aonde? Nas Fossas Marianas. Que ele calcula não, ele foi a uma profundidade de 10.930 metros. Então, lá nas Fossas Marianas, a gente calcula que seja um ponto onde existe maior profundidade do mar. Então, a vida, mar para baixo, ela vai até 10 quilômetros. Do nosso nível dos mares até 10 quilômetros, também teoricamente tem vida. Então veja bem, no nosso gigante planeta Terra, nós temos vida para 10 quilômetros acima e para 10 quilômetros para o fundo do mar. O resto não tem vida, pessoal. Então a biosfera ela é muitíssimo menor do que o planeta Terra. Um biólogo, eu vou citar o nome dele, mas certamente vocês já pegaram algum material dele, certamente isso aqui foi tirado do livro dele, essa figura aqui. Ele é conhecido como Amabis. Ele é um dos pouquíssimos brasileiros que teve participação no projeto Genoma, tá, pessoal? E o Amabis fez um cálculo, ele disse assim, olha, para vocês entenderem bem a diferença entre o planeta Terra e a biosfera, eu fiz uma série de cálculos que eu vou passar para vocês, palavras do Amabis. Ele disse, imagine uma laranja, cobre essa laranja com papel de seda, uma folhinha de papel de seda. Agora considera a laranja eu vou considerar o planeta Terra. Aquela folhinha de papel de seda que eu envolvi a laranja, aquilo é a biosfera. Para a gente ter uma ideia de quanto maior é o nosso planeta em relação à biosfera. Pessoal, agora vamos fazer vamos imaginar uma coisa. Eu estava olhando para lá, claro que eu não estou vendo isso, mas faz de conta que eu estou vendo uma mata. Agora eu olhei para o outro lado e estou vendo um campo. Eu estou exatamente, claro que não é possível, então é conceito teórico, né? Eu estou exatamente no meio de um lado mata, de outro lado campo. Pois é, então eu estou num ecótone, ou ecótono. O que é isso então? Ecótone, ou ecótono, pessoal, é uma região de transição, de tensão entre dois biomas vizinhos. Tá, não sei o que é bioma, então vamos começar com o bioma. Toda planta sobrevive dependendo do ambiente. Todo animal sobrevive dependendo da planta. Então, quando eu falo assim, num deserto, que tipo de planta eu espero encontrar lá? Eu espero encontrar uma xerófita. Analisem comigo a palavra. Xerox, seco. Phyton, planta. Planta de clima seco. Planta de clima árido. Ah, mas eu nunca fui num deserto. Eu tenho como imaginar como é a vegetação lá? Claro que tu pode imaginar. Ela tem que ter raízes longas, porque a água é muito escassa, certo? Ela não deve ter folhas largas. Aliás, até melhor que ela não tenha folhas. E o que ela faria com as folhas? Transformaria em espinhos. E aí ela iria adaptar o caule à realização da fotossíntese. Parece que tu está descrevendo um cactus, mas o cactus é a planta mais adequada a um deserto. Tá, mas e animal? Se eu tivesse que escolher entre um animal venenoso e um não venenoso,
Pessoal, as chances de tu obter alimentos se tu estiver no deserto, elas são muito remotas. Então, se tu achar algum ser que tu possa usar como alimento, tu não pode perder essa oportunidade. Então, seres venenosos estão nos desertos. Então, agora eu já comecei a entender. Os animais dependem dos vegetais, os vegetais dependem do clima. E isso é o bioma, é a relação flora, fauna, clima. Então, quando eu tenho dois biomas e tenho uma região de tensão, uma região de transição entre eles, eu sou diante de um ecótone ou ecótono. Pessoal, agora vamos ver o seguinte. O que é um ser autótrofo? O que é um ser heterótrofo? Vamos analisar as palavras. Autótrofo fabrica o seu próprio alimento. Autótrofo. Heterótrofo recorre a outros seres para obtê-lo. Então, pessoal, eu estou querendo conduzi-los ao conceito nível trófico. O que é o nível trófico? É o nível alimentar de um indivíduo. É a posição que ele se encontra numa teia ou numa cadeia alimentar. Então vamos ver quantos níveis tróficos existem. Vamos começar assim. Basicamente são 3. O primeiro nível trófico, pessoal, sempre é o produtor, certo? O produtor, o que é um produtor? O produtor é aquele que retira a energia diretamente do sol. Então ele faz fotossíntese. Quem são os produtores, então? Os produtores podem ser as plantas, podem ser as algas, mas alga não é planta, não. Alga pertence ao reino protistas. As plantas pertencem ao reino plantae, ou vegetais. Bom, e nós encontramos lá nos moneras as cianobactérias, que antigamente eram chamadas algas azuis. Hoje elas não são mais algas, elas são cianobactérias. Esses são basicamente os produtores, tá, pessoal? Aí o produtor consegue retirar a energia do sol. Que energia ele retira? Ele retira energia radiante ou luminosa e transforma essa energia em energia química ou energia potencial. Aí ele vai servir de alimento aos próximos níveis tróficos. Aí vem os consumidores. O consumidor que come o produtor, ele será chamado consumidor primário. Qualquer herbívoro é consumidor primário. Se o consumidor comer o herbívoro, ele é consumidor secundário. Se ele comer o consumidor secundário, ele será um terciário, quaternário e assim sucessivamente. Só que veja bem, sempre esses níveis podem ser, porque o produtor ele também pode morrer. O consumidor, ao invés de ser consumido pelo consumidor secundário, ele pode morrer. E todos eles serão decompostos. E aí esse material vai voltar ao produtor. Então vamos começar assim, produtor sempre vai ser fotossintetizante. Consumidor nunca vai ser fotossintetizante. Só que aí ele pode ser consumidor primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. E quem vai trazer de volta o material para o produtor vai ser sempre o decompositor, que são bactérias e fungos. Pessoal, notem bem, aqui eu estou usando 2 cores para vocês entenderem. A energia está vindo em amarelo. Ela está passando do nível trófico para o outro, do nível trófico para o outro, do nível trófico para o outro. Quando ela chegar lá, aqui no quaternário, no caso, ela passa para o nível trófico. A energia nunca volta para o produtor. Então, o que está em amarelo. O que está em vermelho é a matéria. Ela vai sair do produtor para o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, e depois a matéria vai voltar para o produtor,
graças aos decompositores. Então, se alguém quiser saber de ti, o seguinte, ó, quem é cíclica, a matéria ou a energia? A matéria é cíclica, ela está sempre fazendo os chamados ciclos biogeoquímicos, que posteriormente nós vamos ver o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo da água. Então, a matéria é sempre cíclica, a energia acíclica, ela é continuamente renovada graças ao fenômeno da fotossíntese. Pessoal, aqui vocês estão vendo uma cadeia alimentar. O produtor passa a matéria e a energia para o consumidor primário. Esse não pode passar para o terciário, para o quaternário, ele vai ter que passar para o secundário. É tudo organizadinho demais, isto é, isso aqui não existe, né? A cadeia alimentar é um conceito teórico, é só para a gente entender que a matéria é cíclica e que a energia é acíclica. O que existe, na verdade, é a teia alimentar. O que é a teia alimentar? É um conjunto de cadeias. Então, numa teia tem muitas cadeias. Vejam aqui, ó, o produtor, depois tu tem o consumidor primário, depois tem o consumidor secundário, aqui eu tenho outro consumidor primário, aqui eu tenho o produtor. Então, na natureza, uma teia alimentar, ela é formada por muitas cadeias alimentares. Antigamente, em umas universidades, até os caras se davam o descabimento de perguntar numa teia quantas cadeias existem. Aí tu teria que pegar a matéria, seguindo o fluxo, porque é tudo com setas, pessoal. A seta sempre está indicando o sentido da matéria e da energia. Só que veja bem, a matéria depois, graças aos decompositores, ela volta para o produtor e a energia vai passando de níveis em outros níveis. Até há um tempo atrás, uma universidade perguntou o seguinte: numa cadeia alimentar, o que acontece com a energia calorífica? Aí a alternativa que os caras colocaram era o seguinte: a energia calorífica vai diminuindo de um nível para o outro, até quando ela chegar nos últimos níveis, ela é praticamente desconsiderável. Alguns alunos dizem, essa aí é a resposta correta, a energia calorífica vai diminuindo de um nível para o outro. Só que não era a resposta, pessoal. Por quê? Porque a energia calorífica, ela não passa de um nível trófico para o outro. Daqui a pouquinho eu vou botar em discussão com vocês as pirâmides. Tu vai encontrar daqui a pouquinho as pirâmides ecológicas. Tem a de número, que pode diminuir o número, pode aumentar o número, ela pode ser mista. Tem a pirâmide da biomassa, que pode ser invertida. E tem a pirâmide de energia. A pirâmide de energia, pessoal, ela nunca pode ser invertida. Depois eu vou voltar lá, mas agora eu só quero falar disso aqui, que é muito, 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 muito importante. Ó. Olhem essa pirâmide aqui. Ó. Eu tenho os produtores. O número deles é 10.000 unidades. Quando ele passa para o consumidor primário, baixa para 1.000. Isto é, 90% diminuiu e 10% se manteve. Aí quando o consumidor primário passa para o nível trófico, consumidor secundário, de 1.000 foi para 100 a quantidade de energia disponível. Quer dizer, ela vai baixando 90% de um nível para o outro. Tá, mas onde é que foram esses 90%? Pois esses 90%, pessoal, eles foram usados pelo ser vivo para ele ter a sua vida. Porque veja bem, ó, esse animalzinho aqui, por que ele está aqui, Flávio? Ele está aqui para ser comido pelo sapo. O sapo está aqui para ser comido pela cobra. Não, pessoal, esse animalzinho está aqui porque ele vai ter a vida dele. Ele não está programado para ser comido pelo sapo, que por sua vez não veio na nossa aula para ser comido pela cobra. Esse aqui sendo comido pelo sapo foi um acidente.
até que ele seja comido, ele usou 90% da energia que se lhe dispunha. Então, essa energia calorífica que mantém os seres vivos. Esse sapo aqui, ó, ele vai passar dessas 100 quilocalorias por grama ao ano, ele vai passar só 10, e as outras 90? As outras 90 o sapo usou para a vida dele, porque ele não está ali para servir de alimento para ninguém, tá? Então, repetindo, ó, a energia, a calorífica, ela não passa, ela é usada para os fenômenos vitais do ser vivo. Depois eu volto para essas aí, tá? Antes eu quero colocar para vocês assim, ó. Vamos imaginar que tu resolve, lá na tua casa tem um gramado e tinha muito inseto, e tu acha o pior caminho, que é usar DDT, dicloro de fenil tricloretano. Só que o DDT, pessoal, ele não é biodegradável. Quando tu usou, aparentemente tu acabou com aqueles insetos. Onde é que foi o DDT? O DDT está nas plantas. E ele não vai ser biodegradável. Só que daqui a alguns dias tem outros insetos e comem aquelas plantas. Só que o inseto come mais que uma planta, ou come muitas vezes aquelas plantas. E aí a quantidade de DDT nele vai ficar maior. Aí tem um sapo lá que está comendo aqueles insetos, só que hoje ele come alguns insetos, amanhã ele come outro, depois amanhã ele come mais alguns. Então o nível de DDT no sapo será maior que o inseto. Tem uma cobra que está comendo sapos lá. Cada vez que ela come um sapo, ela incrementa a sua quantidade de DDT. Então o nome disso é magnificação trófica ou bioacumulação. Isso é um problema seríssimo, pessoal. Eu tinha aquela cobra lá que comeu sapo, daí outro dia ela comeu mais um sapo, daí outro dia ela comeu mais um sapo. Um belo dia ela vai reproduzir a espécie e os seus filhotes não têm viabilidade, eles não têm como resistir. Claro, porque ela pegou uma substância que não é biodegradável e ela foi aumentando essa substância biodegradável. Então o nome disso é bioacumulação, magnificação trófica. Aqui não dá para ver, aqui no quadro, né? Mas se vocês pegarem o livro de vocês, dá para ver, ó, aqui tem estrelinhas, e quanto maior o nível, não, bolinhas, né? Quanto maior o nível trófico, maior a bioacumulação. Então, sempre que te perguntarem qual é o indivíduo que tem mais substâncias ali, que podem levar a um câncer, esse tipo de coisa, tu sempre vai botando aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. É aqui que tem a maior quantidade de bioacumulações de magnificações tróficas. Pessoal, agora mais dois conceitos. O que é habitat? Depois o que é nicho. Habitat é um determinado local que reúne as condições para determinado ser vivo ou determinados seres vivos continuarem vivos naquele local. Só que dentro do habitat, cada indivíduo vai ser o seu nicho ecológico. Então, nicho ecológico é um lugar específico dentro do habitat que sempre vai dar uma ideia de comportamento. Veja bem, o nicho é um lugar específico dentro do habitat, mas não é um local, ele é uma conduta, ele é um comportamento. Por exemplo, ó, isso também já andou caindo em vestibulares. Como é que um morcego se orienta? Ele se orienta por, a expressão é exatamente isso aqui, ó, ecolocação, ou ecocolocação. O que é isso? O morcego emite sons que, se não encontrarem nenhum obstáculo, eles vão embora, não voltam. Se o som que o morcego emitiu bater em alguma coisa, ele volta. Aí o morcego vai diminuir o voo dele, a velocidade do voo,
vai calcular com precisão aonde está aquilo que está interrompendo as suas ondas sonoras, certo? Então isso é isso é ecolocação, é ecolocalização. Então, pessoal, quando eu me preocupo assim, qual é o hábito ao morcego? Habitat. Pode ser cidade? Pode. Mas eu não estou vendo nenhum morcego aqui. Agora ali tem uma igreja. Se eu for ao campanário dessa igreja, de repente eu posso encontrar, porque lá está escuro. Pro morcego é mais interessante viver em ambientes escuros, porque ele não é visto, mas ele também não vê. Entendeu? Então ele está em vantagem com o som dele. Por isso que a cidade é o hábitat do morcego, mas a grutinha, lá, a floresta é o hábitat do morcego. E lá na floresta tem uma caverninha. Lá tu vai encontrar o morcego. Então, a floresta é o hábitat. A gruta, ou aquela toquinha onde ele está escondido, aquilo ali é o nicho ecológico. 2 ou mais indivíduos podem ocupar o mesmo hábitat. Podem. Agora, eles não podem ocupar por muito tempo o mesmo nicho, certo? O nome disso é princípio de Gauss. Esse também é chamado princípio da exclusão competitiva. Quando 2 indivíduos estão no mesmo hábitat e num determinado momento eles começam a usar o mesmo nicho, mesmos hábitos de consumo, de moradia, aí um deles vai ter que ser extinto ou vai ter que migrar, vai procurar um outro ambiente. Tá? Então, esse é o princípio da exclusão competitiva, também conhecido como princípio de Gauss. Bom, agora vamos de novo. As pirâmides. Por que escolheram uma pirâmide? Porque normalmente uma pirâmide ela tem esta forma. Então, a pirâmide de número, por exemplo, pessoal, a típica, ela começa assim, ó. Eu tenho 5 mil pés de capim que servirão de alimento a 700 gafanhotos, que por sua vez alimentarão 50 passarinhos. O número está diminuindo, como se fosse uma pirâmide. Essa é a pirâmide clássica de número. Ah, Flávio, mas a árvore pode alimentar 1000 insetos. Aí o número está aumentando. Esses 1000 insetos podem alimentar 10 pássaros. Aí vai diminuir de novo. Então essa pirâmide é parcialmente invertida. Essa outra aqui, pessoal, uma árvore alimenta 500 pulgões. Esses 500 pulgões alimentam 30 mil protozoários. Então essa aqui é uma pirâmide completamente invertida. Essa aqui é a pirâmide clássica e essa aqui parcialmente invertida. Notem bem, quando ela for clássica assim, ela normalmente é uma pirâmide predatista. Essa aqui é uma pirâmide predatista, porque esses aqui estão predando e esses aqui estão predando. Essa aqui, já que o número era pequeno, ficou maior, essa aqui é uma pirâmide parasítica. Os pulgões estão parasitando a árvore, os protozoários estão parasitando os pulgões. E essa aqui é uma pirâmide mista. Notem bem, todas essas pirâmides ali, pessoal, elas são de número. A pirâmide, ela pode também ser de biomassa. Então, a de biomassa, eu botei 2 aqui, ó. A primeira eu tenho alfafa, 8 toneladas. Essas toneladas vão alimentar 1 tonelada de bezerro. Então está diminuindo a biomassa. Essa tonelada de bezerro vai servir de alimento para um adolescente de aproximadamente 50 quilos. Tá, mas peraí, aquele adolescente não vai comer 1 tonelada. Pessoal, ele não vai comer exatamente 1 tonelada, mas ele vai comer perto de 1 tonelada. Num churrasco, cara, não, claro que não, né, pessoal? Isso aqui é o longo da vida desse adolescente. Ele vai comer 1 tonelada de bezerros. Esses bezerros aí não vão pastar 8 toneladas de uma determinada planta de uma vez. Isso aqui é o longo da vida deles.
A que o pessoal mais gosta de botar no vestibular é essa pirâmide aqui, que ela é invertida, que essa aqui ocorre no mar, pessoal. 4 gramas por metro quadrado alimentam 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Então, o fitoplâncton alimenta um zooplâncton maior que ele. Qual é o segredo? Eles podem lhe perguntar numa prova, como é que ele consegue isso? E aí a resposta é a seguinte, ó, o nível reprodutivo do fitoplâncton é um absurdo, é rapidíssimo. Por isso que eles conseguem alimentar 5 vezes mais biomassa do que a própria biomassa deles. Bom, a pirâmide mais importante, acabamos de falar dela uns minutinhos atrás, é essa aqui, ó, é a pirâmide de número. Na pirâmide de número não tem como inverter. Sempre os produtores vão ter pirâmide de energia, desculpa. A pirâmide de energia sempre ela vai decrescer e o decréscimo será gigantesco. 90% da energia é usada naquele nível trófico para o ser vivo sobreviver. Lembra da história do gafanhoto? O gafanhoto não está aqui para alimentar o sapo, ele está aqui para levar a vidinha dele. Então, nessa vida dele, ele consome 90% da energia que se lhe dispunha. E ele passa para o nível trófico apenas 10%. Nesses 10%, apenas 1% vai para o próximo nível trófico. 9% ele usou nas suas atividades vitais. Por isso, pessoal, que tu nunca encontra uma teia alimentar, que fulano é consumidor de 9ª ordem, de 12ª, claro que não, né? Porque a perda de energia ela é brutal, é 90% a cada nível trófico. Pessoal, então nós temos assim, ó, a ecologia começa quando os seres se agrupam e formam uma população. População é um grupo de indivíduos localizados no tempo e no espaço. A densidade de uma população, a gente pega o número de indivíduos e divide por uma unidade de área ou de volume. A maioria das populações a gente usa para calcular o volume, porque uma população aquática eu não posso me preocupar com a área, com a profundidade. Uma população voadora, arborícola, cavernícola, quer dizer, a grande maioria das populações, a gente faz o cálculo da densidade populacional, dividindo o número de indivíduos por uma unidade de volume. Existem alguns fatores que aumentam a densidade populacional. São 2. Nascimento, natalidade, nasceu mais indivíduos, aumentou a densidade. Imigraram novos indivíduos, aumentou a densidade. Agora, e se morrer alguém? Bom, aí nós estamos diminuindo a densidade. Se alguém for embora, emigrar, nós estamos diminuindo a densidade. Agora, todos esses fatores aqui, ó, que aumentam, que diminuem, depende dos fatores limitantes. Esses fatores limitantes, eles podem ser alimento, espaço e clima, se forem os abióticos, e podem ser predatismo e parasitismo, se forem os bióticos. Pessoal, nós já discutimos isso aí anteriormente, que é isso aqui, ó. Todas as espécies tendem a crescer exponencialmente, mas a maioria não cresce exponencialmente. Por quê? Porque nós temos falta de alimento, falta de espaço, nós temos um clima que não é bom para o indivíduo e às vezes ele pode ser predado, às vezes ele pode ser parasitado. Então eu coloquei aqui, pessoal, ó, a curva de potencial biótico, que é o tal de crescimento exponencial. Só que as populações não têm esse crescimento aqui. Aqui está o crescimento exponencial. E aqui está a curva de crescimento real. O que é isso aqui que está em verde aqui, ó? O que está em verde são exatamente os fatores limitantes
dos determinantes da densidade populacional. Justamente, ó, alimento, espaço, clima, predatismo e parasitismo. Bom, pessoal, próximo assunto, relações entre seres vivos. Quando nós estudarmos relações entre seres vivos, é a coisa que mais cai, tá, pessoal? Elas podem ser entre indivíduos de mesma espécie, nós vamos chamar interespecífica ou homotípica. Pode ser entre indivíduos de espécies diferentes, interespecífica ou heterotípica. Tanto nas interespecíficas quanto nas interespecíficas, elas podem ser harmônicas e elas podem ser também desarmônicas. O que é harmônica? Não é que os dois têm vantagens ou que um tem vantagem. Isso a gente só considera quando não houver desvantagens, ela é harmônica. Quando houver desvantagens, ela é desarmônica. As harmônicas de mesma espécie, elas podem ser permanentes e podem ser transitórias. As permanentes podem ser as colônias e a sociedade. Agora aqui vejam, ó, a colônia ela pode ser isomorfa, essas cocos aqui, ó, todos têm a mesma forma e a mesma função. E elas podem ser heteromorfas. O caso da Volvox, ó, a Volvox é uma colônia de algas. As algas que ficam na superfície são flageladas e locomovem em conjunto. E as que ficam mais internalizadas, elas vão fazer a nutrição e a reprodução. Depois da colônia, pessoal, nós temos as sociedades. A sociedade ela pode ser regular quando ela tem polimorfismo, quando ela tem castas. Então tu vai encontrar as principais sociedades regulares são as abelhas, que tem 3 castas, ó, a operária, a rainha e o zangão. As formigas têm 4 castas. Tem a rainha, tem o rei, tem a operária e tem o soldado. E os cupins também têm 4 castas. Então, quando há essa divisão do trabalho, a gente diz que a sociedade é regular ou com polimorfismo. Nos castores, pessoal, é uma sociedade, só que ela é irregular, ela não tem polimorfismo. Então, a gente chama de sociedade irregular. A relação entre os seres vivos também pode ser transitória, porque aquelas duas eram sociedades contínuas, né? Permanentes. O gregarismo é transitória. O gregarismo é quando os seres se reúnem porque eles têm um certo objetivo. Ó. As aves se reúnem para migrar, os lobos se reúnem para conseguir alimento, o peixe para viabilizar a fecundação. Então, todas essas aí são transitórias. E as relações entre indivíduos de mesma espécie podem ser desarmônicas, são duas. Competição, quando eles estão competindo por alguma coisa do ambiente. E ela pode ser canibalismo, quando um ser vivo alimenta outro da mesma espécie. Isso é relativamente comum em aranhas, pessoal. Após o sexo, a fêmea come o macho. Por que ela come o macho? Para ter alimento para os seus filhotes. Só que os filhotes, quando crescem, comem a mãe para buscar alimento. Então, tanto a fêmea comendo o macho quanto os filhotes comendo a mãe seria um caso de canibalismo. Quando nós tivermos casos antigos aqui de canibalismo na espécie humana, não me parece que ainda existam esses casos, mas se existirem, aí nós teremos um caso de canibalismo chamado antropofagia. Aquele caso dos Andes, que o avião caiu e o pessoal acabou, para sobreviver, tendo que comer uns aos outros. Só que não seria enquadrado aqui, pessoal, porque no canibalismo tu mata o indivíduo da mesma espécie para comê-lo. Lá os indivíduos já tinham morrido, então não seria canibalismo, e daí tu está comendo um ser que não é um ser vivo mais. Tá? As aranhas não, as aranhas devoram o macho quando ele está vivinho ainda, né? E o louva-a-Deus,
a fêmea devora a cabeça do macho. Por muito tempo se pensou que era para ela se nutrir. Na verdade, nós sabemos hoje que a fêmea não come a cabeça do macho para se alimentar. É que o macho, na cabeça, ele tem um inibidor de sexualidade. Então, quando a fêmea quer deixar o macho mais excitado, ela come a cabeça. Aí todas as inibições que ele tinha deixam de existir. Aí ele tem um comportamento sexual melhor para a fêmea. Então ela não come para se alimentar a cabeça dele, ela come para desinibi-lo. Não é uma coisa que vai cair no vestibular, porque é comportamento animal, mas para vocês saberem, assim, até me parece interessante saber de comportamento animal. Bom, agora vem as mais prováveis do vestibular, ó, as relações entre indivíduos de espécies diferentes. As vantajosas, que ninguém tem prejuízo, a mais importante dela é que mais pode cair no vestibular, é o mutualismo. Quando dois indivíduos de espécies diferentes se relacionam, os dois têm vantagens e um não consegue sobreviver sem o outro. Então, tem muitos exemplos, pessoal. O que mais tem chances de cair do mutualismo é um grupo de plantas. A gente vai discutir bastante isso aí na parte 2 desse livro, que é uma planta, assim, eu diria que a família mais importante do planeta, que é a família das leguminosas. O cara pensa em legume, às vezes ele vai para coisas que não sejam legume. O que é legume? Legume é uma planta cuja semente está dentro de um fruto chamado legume, que também é chamado vagem. Então, as leguminosas são aquelas plantas que a semente está dentro de uma vagem. Essas leguminosas, pessoal, são as plantas mais importantes do planeta, porque em qualquer solo pobre de nitrato, elas conseguem sobreviver, porque elas trazem nas suas raízes nódulos. Nesses nódulos existem bactérias nitrificadoras do gênero Rhizóbio. Isso faz com que as leguminosas constituam-se no grupo mais importante de plantas do planeta. Outro exemplo de mutualismo é aquele em que os ruminantes comem o capim. Só que o capim, pessoal, é celulose, o ruminante não tem celulase. Então, o ruminante tem na sua pança micro-organismo para digerir a celulose. Então, seria um outro exemplo de mutualismo. Se fizer uma lavagem no estômago de um ruminante, o estômago de um ruminante ele é composto, tá? A gente vai ver no livro 4. Ele é formado de pança, barrete, folhoso e coagulador. Então, os ruminantes, eles têm que ter alguns seres que vão digerir a celulose para eles. Se tu fizer uma limpeza estomacal, num ruminante ele morre por incompetência digestiva. Aí tu vai encontrar também o cupim que come madeira. A madeira é celulose. Ele não tem celulase. Então ele tem protozoários no seu intestino que estão ali para digerir a celulose. Bom, pessoal, pode acontecer de alguns seres manterem relações com outros e os dois terem vantagens. Só que a coexistência não ser obrigatória. E aí nós não vamos chamar de mutualismo, nós vamos chamar de protocooperação. Então, mutualismo, vantagens recíprocas. Protocooperação, vantagens recíprocas. As duas relações são entre indivíduos de espécies diferentes. A diferença entre elas é que no mutualismo a coexistência é obrigatória, na protocooperação a coexistência é eletiva. Então eu botei dois exemplos clássicos aqui. Ó. Pagurus é um crustáceo que tem o abdômen mole. Então ele fica muito vulnerável, porque qualquer ser que ele for predar pode
romper o abdômen dele, já que é mole, e levá-lo à morte. O que o Pagurus faz? Ele bota o abdômen dentro de uma concha, que ele achou lá, a concha, quer dizer, não está se relacionando com ninguém ainda. Aí, como ele ficou muito lento, ele pega essa actínia. A actínia é um cnidário, de forma pólipo. Como é um cnidário, ele tem células urticantes. Então, aonde o Pagurus vai, ele leva a actínia. Quando alguém for tentar predá-lo, esse alguém que tentaria predá-lo, ao deparar com a actínia é um cnidário, sempre tem células urticantes. Aí esse predador pensa melhor e não ataca o Pagurus. Então, tanto o Pagurus como a actínia tem vantagem. Mas qual é a vantagem da actínia? A actínia, a anêmona do mar também a gente chama, ela é um pólipo. Pólipo é o cnidário aquele que é fixo. Portanto, a actínia ou a anêmona, que é o mesmo bicho, eles não têm mobilidade. No momento em que o Pagurus colocou a actínia naquela concha e leva a actínia para se proteger, ele aumenta a mobilidade da actínia. Onde ele vai, a actínia vai junto. Então, vantagens recíprocas, a diferença para o mutualismo, que a coexistência não é obrigatória. Aqui nós temos outro caso para outra cooperação bem interessante, pessoal. O crocodilo, ele seguidamente, ele tem verminoses nas gengivas, e aquilo dói, aquilo incomoda muito. Então esse pássaro, chamado ave palito, ele se instala na boca do crocodilo e começa a limpar as gengivas do crocodilo. A vantagem é que ele contém, mas ele alimenta de vermes, não é vantagem? Bom, pessoal, para ele é uma vantagem, aqueles vermes, porque mantém-no alimentado. E para o crocodilo, aquilo ali limpa os dentes do crocodilo, limpa as gengivas do crocodilo. Então, os dois têm vantagens. A diferença para o mutualismo é que aqui os dois sobrevivem um sem o outro. A coexistência não é obrigatória. Bom, muitos anos se pensou que o tubarão ele andava com a rêmora para deixar restos para ela, o que não procede, pessoal. O tubarão é um peixe cartilaginoso, logo ele é um peixe inferior. A mobilidade do tubarão, a orientação dele é algo discutível. Então, um grupo de etologistas estudou que o tubarão ele depende de dois peixinhos para sobreviver. O náucrates a gente chama de peixe piloto, vai na frente, levando a fonte alimentar. E a rêmora é o peixe piolho, que ela tem umas ventosas aqui no dorso, e ela se gruda no náucrates. E aí ela leva o náucrates aonde tem alimento. Só que nos livros do Brasil, todos eles dão tubarão e rêmora, tubarão e náucrates como um comensalismo. Na verdade, seria a protocooperação. Mas como o vestibular é tirado de livros, inclusive já caiu nas federais isso. Tubarão e rêmora é um exemplo de quê? Resposta: comensalismo. Aqui entre nós sabemos que é protocooperação, mas a resposta numa prova de vestibular tem que colocar como comensalismo, porque a vantagem do tubarão nos livros de biologia é ignorada, tá? Então a gente vai encarar como comensalismo. Aí nós temos o inquilinismo. O que é inquilinismo? Inquilinismo é quando um ser mora no corpo do outro. Tá, mas seria um animal ou um vegetal? Tem os dois. Quando for um animal, nós vamos chamar de epizooísmo. Zoo, animal. Quando for um vegetal, nós vamos chamar de epifitismo. Fito, planta. Então veja bem, ó. O Fieraster, chamado também de peixe-agulha, ele mora no tubo digestivo da holotúria. A holotúria é o pepino do mar. Aí ele fica ali, no intestino da holotúria. Quando ele quer se alimentar, ele sai, vai lá, se alimenta e volta e se abriga. Ele mora ali, mas ele não causa nenhum problema para o pepino do mar, para a holotúria. E por isso que é
harmônica, né? Inquilinismo. E a orquídea, pessoal, é mais interessante ainda, porque ela exige muito sol e muita luz. Então o que ela faz? Ela se instala sobre vegetais superiores. E aí, ela não parasita. Isso aí em vestibulares, muito seguido, o pessoal tentar induzir o aluno que a orquídea, ela parasita vegetais superiores. Não, ela não parasita. Ela mora no vegetal superior e não causa nenhum mal para ele. Ela nem retira a seiva bruta do vegetal. A água que fica depositada nas folhas, ela vai retirando ali para fazer a sua fotossíntese. Então, ela não é parasita sob hipótese alguma. Bom, aí vem as relações interespecíficas desarmônicas, aquelas em que alguém vai sair perdendo. Então, a primeira delas que eu botei aí no livro de vocês é o predatismo. O que é um predador? Predador é aquele que mata o outro ser vivo para utilizá-lo como alimento, certo? Então, nós vimos há uns minutos atrás ali, nós vimos a teia, a cadeia alimentar. Numa teia alimentar, tu tem que o inseto come o capim, ele preda. O sapo come o inseto, predador, ele mata para comer. Tu tem que a cobra come o sapo, predador. Então, esses são predadores, tá? Mata o indivíduo para utilizá-lo como alimento. O homem, quando come uma alface, o homem quando come um bife, mas eu não matei o gado. Não, tu não matou o gado, mas o gado foi morto para ser usado como uma fonte de alimento para ti. Então, tu estás predando, né? Aí tem o outro caso de parasitismo, quando o ser vivo usa o corpo do outro, mas ele não vai necessariamente levar o outro à morte. Ele pode levar à morte, mas não é o interesse dele, porque no momento em que ele levar o indivíduo à morte, ele não vai ter como continuar sobrevivendo. Bom, o caso de parasitismo, pessoal, depois que eu terminar a primeira parte de ecologia, eu deixei um material só de parasitismo. Aí nós vamos ver que as bactérias são parasitas, os vírus, nem quero me lembrar disso agora, mas os vírus são parasitas, muitos protozoários são parasitas, plationídeos são parasitas, nematelmintos são parasitas. Então nós vamos ter lá, eu desconfio que deve ter umas 15, 20 páginas só de detalhes de parasitismo, que é o que mais cai, né? Tu não vai fazer um vestibular que não tenha pelo menos alguma doença. Quais as doenças hoje? Hoje as doenças são o quê? Depois eu vou explicar o que é uma pandemia. As pandemias são aquelas doenças que vão tomando uma determinada cidade, vão para outra cidade, vão para outro estado, vão para outro país, vão para outro continente, e são pandemias, pessoal. As pandemias que ganham a mídia são as que mais têm chance de aparecer numa prova de vestibular. Mas isso tudo vai ser trabalhado no finalzinho, quando a gente faz um capítulo só sobre parasitismo. Ainda aqui nas relações interespecíficas, pessoal, nós temos o esclavagismo. O que é esclavagismo? Esclavagismo é quando um ser escraviza o outro porque ele quer tirar alguma vantagem desse outro. Um exemplo clássico, pessoal, é a formiga. A formiga aprisiona os pulgões porque os pulgões, quando excretam uma substância açucarada. Então a formiga aprisiona o pulgão, lhe dá comida, lhe dá casa, roupa lavada para os estudos, e o pulgão fica lá, na boa. Só que quando ela quer comer açúcar, ela pressiona o pulgão e ele excreta aquela substância açucarada. E aí a formiga usa aquela substância açucarada e mantém o pulgão como seu escravo. Por isso que ela é desarmônica, porque o pulgão ele perdeu o quê? Perdeu o seu bem maior, que é a sua liberdade. Bom,
Antes, quando eu dei as relações interespecíficas, eu não falei em competição. Existe a competição intraespecífica, tá, pessoal? Por exemplo, eu tenho ali um casarão abandonado e eu notei que tinha ratos. Aí eu comecei a botar alimento à vontade, os ratos estão proliferando ali, estão fazendo uma festa. Aí eu comecei a diminuir o alimento disponível para eles. Se aquele casarão estiver aberto, eles vão migrar, eles vão buscar outro lugar onde tem alimento. E se estiver fechado? Bom, se estiver fechado, eles não podem migrar. Aí eles vão começar a descuidar da prole, eles vão brigar, eles vão disputar o alimento, eles vão disputar o espaço. Então, isso aí é competição intraespecífica, porque os ratos todos são, esses que estão competindo pelo alimento ou pelo espaço, são da mesma espécie. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um leão e um tigre lutando pela zebra, os dois querem comer a zebra, quem é que vai comê-la? Quem estiver mais apto. Então, aí será uma competição. Só que essa competição aqui será chamada de interespecífica. Eu botei ali, quando dois ou mais predadores estão disputando a mesma presa, o mais apto vai sobreviver e o outro ou vai esperar uma nova presa ou será eliminado. Pessoal, essa figura aqui, é uma figura ímpar na biologia. Existe a medicina antes dele e depois dele, porque, aliás, existe a medicina antes da asepsia pré e pós-operatória, que nós discutimos quando eu dei origem da vida, quando o Pasteur elimina a abiogênese, tira a abiogênese das listas de conhecimento que as pessoas deveriam ter, teriam que dominar. E aí tem também a medicina antes dos anestésicos, e tem a medicina depois, mudou tudo. E aqui tem essa medicina antes e depois do Fleming. O Fleming era um cientista extremamente curioso, extremamente apto, e o Fleming estava desenvolvendo uma colônia de bactérias patogênicas. E ele estava, aqui um pouco, pode ser folclore. Diz a história que o Fleming estava com um frasco com um fungo chamado Penicillium notatum. Como ele era meio distraído, tudo isso aí está em alguns livros de história da ciência. O Fleming seria meio distraído e teria batido com o cotovelo na tampa do frasco onde estava o Penicillium notatum. E aí essa tampa com o bolor caiu sobre as bactérias. E as bactérias pararam de reproduzir. Aí o Fleming pensou, disse, pera um pouquinho, eu vou botar essas bactérias numa cobaia e ela vai adoecer. E ele fez isso. Depois eu vou injetar o fungo para ver se eu curo aquela cobaia ou não. E aí ele injetou o fungo e a cobaia curou. Ele disse, opa, aqueles fungos estão produzindo alguma substância que não deixa a bactéria proliferar. E aí foi esse fungo que ele estava usando, era o Penicillium notatum, e ele acabou de descobrir a penicilina. Só que o Fleming, pessoal, ele não usou a penicilina. E aí veio a guerra e muita gente começou a voltar com infecções, sobrevindo à morte. E a esses dois médicos, o Schein e o Florey, pediram licença para o Fleming para liberar a patente da penicilina. E o governo construiu galpões enormes, onde o Florey e o Schein começaram a produzir penicilina em escala global. E aí começaram a salvar vidas e vidas e vidas e vidas. Aí em 1945, chamaram o Fleming, que ele é o descobridor, que ele ou não, né? E chamaram esses dois médicos para os três compartilharem o Nobel de Medicina, pelo número gigantesco de pessoas que foram salvas usando esse antibiótico, Penicillium notatum. E aí começaram a surgir os mais variados tipos de antibióticos. Então, antibiose é o mesmo que amensalismo. O
que é antibiose ou mensalismo? É quando um ser vivo, o antibiótico ele não mata a bactéria, ele retira as condições mínimas para que essa bactéria continue reproduzindo, ou na hora dela fazer a transcrição, passar de DNA para RNA, ele interrompe a transcrição, aí essa bactéria não, porque o grande segredo da bactéria, que já não é mais segredo, é a proliferação muito rápida. Se eu conseguir impedir que ela reproduza, eu vou debelar aquela infecção. E aí, esse é o caminho dos antibióticos. Eu não deixo que a bactéria faça a transcrição, ou que ela faça a tradução, ou tem alguns antibióticos que impermeabilizam a parede celular, e aí o ser não consegue mais fazer trocas com o meio. Então, tudo isso aqui é antibiose ou amensalismo. Então, a partir do Fleming, surgem os antibióticos e dá uma guinada para frente na medicina. Só que aí, pessoal, começam a atuar os fatores evolutivos e aí, graças a esses antibióticos, hoje nós temos as superbactérias, que a gente discutiu isso aí na parte de evolução do livro 2. Pessoal, então, na aula que vem, nós nos encontramos para dar sequência à ecologia. Deem uma trabalhadinha nisso aqui, pessoal, principalmente essa última parte aqui, que é das relações entre seres vivos. Isso é, dentro da ecologia, uma das coisas que mais aparece no vestibular. Conversamos na semana que vem. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Se gravou, né? Se gravou. Tô numa pauleira hoje, tô desde